Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O número de bebês que nascem prematuros no Brasil está acima da média mundial. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. E uma das formas de diminuir esses casos é o acompanhamento pré-natal. Valéria e André já estão prontos para levar o Andrezinho para casa. O pequeno ficou internado na UTI pré-natal depois do nascimento prematuro. É um momento muito tenso, né? Ninguém planeja ter um bebê prematuro, inclusive até pelo desconhecimento, né? A gente tem uma tensão muito grande, então é um momento bem delicado. O André sabia que o primeiro filho ia ficar bem. Ele mesmo, há 40 anos, também foi um prematuro. Eu sou saudável, não tive nenhuma sequela, mas é claro, é importante levar com seriedade os aconselhamentos médicos, mas sem medo nenhum. A pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, de 2016, apontou que em todo o país 340 mil bebês nascem prematuros. Isso corresponde a 11,5% de todos os nascimentos. A estatística está acima da média mundial, que é de 10%. Mas a prematuridade pode ser prevenida com o devido acompanhamento pré-natal. Através do pré-natal adequado e o mais precoce possível, a gente consegue muitas vezes evitar a tendência desse desfecho. Hoje em dia nós temos uma avaliação que é o ultrassom transvaginal, que você vai medir o tamanho do colo do útero. Então, se você já nesse exame, você já vê um colo mais apagado, encurtado, você já tem tratamentos para fazer de anéis, cerclagens e progesterona para prevenir o parto prematuro. Hoje se estima que um bebê nascido com 32 semanas, que é a média dos casos, tenha 90% de chances de sobrevida. Para ajudar e dar informação e esperança para as mamães de crianças prematuras, a ONG Prematuridade.com divulga uma série de informações confiáveis, reunidas em um só lugar. A ONG está lá na política pública, lutando a favor dos prematuros, e uma das leis é da PEC 181/2015, que é a extensão da licença maternidade da mãe, que a mãe possa ter mais tempo com seu filho. Você sabe quantos animais de estimação existem no Brasil? Segundo o IBGE, são mais de 130 milhões. Desses, mais de 52 milhões são cães. E o dinheiro que donos de animais de estimação gastam com os pets aqui no Brasil é tanto que o Rio de Janeiro recebeu esta semana uma feira para estimular e orientar empreendedores do setor. Aqui os animais de estimação são as estrelas. Tudo é voltado para eles. A feira no Rio de Janeiro reúne os últimos lançamentos do mundo pet. Esse aqui é o segundo maior mercado de consumo de produtos, é o segundo maior número de profissionais de veterinário do país e merecia uma feira como essa, né? Então a gente decidiu realmente entrar com o pé lá embaixo no acelerador para fazer realmente essa feira ser um sucesso. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais Domésticos revelam que no ano passado o setor aqui no país faturou mais de 20 bilhões de reais, já é o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Analisando os números do IBGE, é fácil de entender esse sucesso do mercado pet. No Brasil, existem cerca de 132 milhões de animais de estimação. Só de cães, são 52 milhões e 200 mil. A paixão pelos pets ajuda a impulsionar a economia. Tanto que o Sebrae aproveitou a feira no Rio de Janeiro para montar um stand, onde especialistas orientam quem pretende empreender no setor. Hoje a gente tem outras estruturas dentro desse segmento, como por exemplo, alimentação especial para cães, a gente trabalha com festas, fotografias e outros serviços relacionados ao segmento pet. Um estudo divulgado pela ONU mostrou que cerca de 7 milhões de crianças e adolescentes são mantidas presas em todo o mundo. Os Estados Unidos são o país com o maior número de menores de 18 anos presos, cerca de 100 mil, principalmente por causa das leis contra a imigração ilegal.
A Promotoria Pública da Suécia arquivou por falta de provas um processo movido por 2 mulheres que acusavam o fundador do site Wikileaks, Julian Assange, de estupro. Em abril deste ano, ele foi preso e espera um pedido de extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem e conspiração. O Wikileaks foi o responsável pela divulgação de documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos. A ONU alertou para o aumento da crise humanitária em Burkina Faso, Mali e outros países no oeste da África. Quase 500 mil pessoas foram forçadas a sair de casa por causa de confrontos entre as forças de segurança dos países da região e milícias extremistas islâmicas ligadas à rede terrorista Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A semana em Hong Kong foi marcada por agravamento nos confrontos entre polícia e manifestantes. O chefe da polícia informou que um agente foi ferido gravemente por uma flecha disparada por manifestantes. Na Universidade Politécnica, a polícia fez um cerco ao campus para retirar manifestantes que ocupam o campus. Centenas de pessoas se feriram. No Chile, partidos do governo e da oposição firmaram um acordo para a realização de um referendo em abril, com o objetivo de decidir a forma como será feita a nova Constituição. Nas últimas semanas de protesto contra o governo, 23 manifestantes morreram e cerca de 2.300 ficaram feridos. A Anistia Internacional divulgou que dezenas de pessoas morreram no Irã em manifestações contra um aumento dos combustíveis. A polícia iraniana teria usado munição letal para reprimir os protestos. O governo cortou o acesso à internet e disse que as manifestações faziam parte da conspiração do inimigo. O Brasil foi o último país no continente americano a abolir a escravidão. Na reportagem especial feita pela Rede Minas, você vai conhecer o único museu brasileiro dedicado exclusivamente à memória do tempo da escravatura. A região do Vale do Rio Paraopeba, em Belo Vale, abriga o Museu do Escravo. Guarda histórias de uma realidade dura, marcada pelo sofrimento. Este é o único museu do país a abordar exclusivamente o cotidiano da escravidão. O casarão em estilo colonial foi construído para comemorar os 100 anos da abolição e reproduz os cômodos da Casa Grande e a senzala. O ponto forte mesmo na visita no museu é exatamente os objetos de castigo. Porque muitas das pessoas, elas veem filme, veem novela, mas elas não sabem como que é. Só veem, mas né, não tem aquela presença, não vê o objeto de perto. Né? Então, sempre quando a gente começa o passeio, a gente sempre fala para a pessoa se colocar no lugar dos escravos. Do início da colonização até a segunda metade do século XIX, 5.800.000 negros chegaram ao Brasil, que recebeu cerca de 40% dos escravos enviados para o Novo Mundo. O índice de mortalidade no navio negreiro era absurdo. Estima-se que, em média, 15% de todos os africanos que embarcaram na África morreram na travessia do Oceano Atlântico. Embarcaram lá 12 milhões e meio, desembarcaram aqui 10 milhões e 700 mil. 1 milhão e 800 morreram na travessia do oceano. Se você dividir esse número pelos dias de 3 séculos e meio, dá 14 cadáveres em média lançados ao mar todos os dias. A história da escravidão é basicamente de dor e sofrimento. Nos jornais, a notícia e a publicação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Mas será que a princesa pode ser mesmo considerada uma redentora? Dependendo da forma, da escolha que você fizer, você vai ter uma história mais branca da Princesa Isabel, da Lei Áurea, que é o seguinte: é o Brasil no final do século XIX, o último país a acabar com a escravidão na América, submetido a uma pressão colossal internacional da Inglaterra abolicionista, que acusava o Brasil de manter uma barbárie, uma selvageria
na forma da escravidão. A outra história, a do Zumbi dos Palmares, é uma imagem de confronto, de luta, de resistência, de sangue. É uma história mais negra. Essa aqui é uma das partes mais significativas do museu, que faz uma viagem no tempo e na história da imigração africana para o Brasil. A representação do Pelourinho nos faz refletir sobre os mais de 3 séculos da escravidão no país. Eu acho que até hoje não se libertou tudo, né? Tem muita disparidade, muita coisa para ser corrigida, né? O Brasil precisa ter um museu como este? Com certeza, para não se perder com o tempo, né? Da origem e o que as pessoas sofriam, né? Segundo o escritor, as condições subhumanas a que os escravos estavam submetidos têm impacto até os dias de hoje. Eu diria que a escravidão, ela não é apenas um assunto de museu, de livro de história, né? Ela está presente na nossa realidade. O Brasil abandonou seus escravos e descendentes à própria sorte e o resultado aparece hoje nas estatísticas que mostram um abismo de oportunidades entre a população branca, descendente de europeus, e a população descendente de africanos. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.